Como Deus trabalha em nossos dias menos produtivos, quando parece que não fizemos nada e ficamos muito aquém de nossos planos e expectativas. Esses dias nos frustram, mas eles não estão fora do poder soberano de Deus. Isso nos leva à pergunta de hoje sobre o que é ser eficiente. Em primeiro lugar, uma ótima pergunta de um ouvinte chamada Melinda. Olá, Pastor John. Tenho muita dificuldade com o gerenciamento do meu tempo. Sou uma mãe que ensina aos filhos em casa e tento equilibrar as atividades e necessidades deles com o ministério, com os deveres de casa e com o sono. Eu me sinto sobrecarregada com a necessidade de ser eficiente todos os dias, mesmo quando isso não é algo natural para mim. Como devemos ver a eficiência nessa vida cristã tão atarefada? Irei explicar o que quis dizer com as prioridades de Deus para a eficiência nesta vida não são as nossas. Mas primeiro, deixe-me dizer, logo de cara, que a razão pela qual desejo que todos saibam disso não é para que façam mais coisas, mas para que façam o que fazem no espírito correto. Essa é a introdução de tudo o que eu tenho a dizer. Agora, o que eu quero dizer com as prioridades de Deus para a eficiência nesta vida não são as nossas? Quero dizer que sua prioridade pode ser que, entre 10 horas e 11 horas da manhã, você planeje correr até o banco e sacar dinheiro para poder voltar a tempo de pagar o rapaz que cortou sua grama. Tudo isso enquanto uma vizinha toma conta dos seus filhos de 2 e 4 anos de idade. Esse é o plano. Você se sente bem por ter arranjado tudo com muita eficiência. Você se sente bem por ter resolvido tudo. Você conseguiu que uma vizinha estivesse livre, que o rapaz da grama viesse e que você pudesse ir ao banco e voltar antes dos compromissos deles. Essas são as suas prioridades. E você tem um plano eficiente. Grama cortada, crianças cuidadas, ida ao banco realizada, rapaz da grama pago, todos prontos para seus próximos compromissos. Vitória, eficiência. É isso que quero dizer com nossa eficiência. Entretanto, nesse caso, Deus possui um conjunto de prioridades bem diferente. Às 11h30 da manhã, sua vizinha tinha que ir ao escritório da imobiliária para encontrar o marido e fechar a compra de uma nova casa. Uma casa cuja fundação, sem o conhecimento deles, está comprometida. O rapaz estava planejando pegar o dinheiro que recebeu por cortar a grama e juntar-se a alguns amigos para comprar drogas que eles não deveriam estar usando. Você ficou presa em um engarrafamento causado porque um carro, o qual possui outra história por trás, capotou. Você ficou presa na avenida por 1 hora. Você nem sequer chegou ao banco. Você se apressa para chegar em casa o mais rápido possível, mas chega 1 hora atrasada. Está sem dinheiro para pagar o rapaz e sua vizinha perdeu o compromisso dela. Você está frustrada, quase chorando. Sua eficiência provou ser de nenhuma utilidade para alcançar suas prioridades. Você falhou, mas as prioridades de Deus foram totalmente bem-sucedidas. Ele quis impedir que o rapaz comprasse as drogas, quis poupar os vizinhos de comprarem uma casa que mais parece um limão e quis fortalecer sua fé em sua soberania e sabedoria. Bem, é isso que quero dizer com as prioridades de Deus para a eficiência nessa vida não são as nossas. A meu ver, isso não acontece somente às vezes, mas acontece o tempo todo. Quando lemos a Bíblia, vemos que em quase todos os livros a história de um Deus que não faz as coisas de uma forma que os homens fariam ou gostariam que fossem realizadas. Deus quase nunca toma a rota mais curta entre o ponto A e o ponto B. A razão é que tal eficiência, que é direta e veloz, não é a eficiência de Deus. O propósito de Deus é santificar o viajante e não o fazer correr de A para B. Frustrar a eficiência humana é um dos meios primários, sim, primários não secundários, da graça santificadora de Deus. A história de José, em Gênesis 37 a 50, é um dos exemplos mais claros. José é odiado por seus irmãos, atirado em uma cisterna, vendido como escravo, vendido a Potifar, acusado de assédio sexual.
jogado na prisão, esquecido pelo copeiro de Faraó e, finalmente, após cerca de 17 anos, é feito vice-presidente do Egito, de modo que pôde salvar sua família da fome. A moral da história está em Gênesis 50, verso 20. José diz a seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus tinha uma agenda, Deus tinha um plano, Deus o tornou em bem. É como se ele dissesse: vocês, seus malandros, foram o engarrafamento que me impediu de ir ao banco por 17 anos. Mas Deus estava me posicionando para ser o salvador do meu povo e ele não teve pressa alguma. Eu fui testado em cada ocasião. Eu confiaria nele com essa sua aparente ineficiência sem sentido? Mas não foi sem sentido. Quando Paulo estava tentando chegar à Espanha, ele planejou bem. Ele tinha um plano, sim, um ótimo plano. Ele basicamente disse: estarei indo a Jerusalém e entregarei o dinheiro. Então tomarei um barco, irei a Roma, buscarei algum apoio e finalizarei minha vida na Espanha. Que grande plano! Mas ele veio a ficar em uma prisão em Roma. O que ele disse? Ele diz em Filipenses capítulo 1, versos 12 e 13: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. As prioridades de eficientemente chegar à Espanha foram aniquiladas, mas os propósitos de Deus de evangelizar a guarda pretoriana de Roma ficaram no caminho certo. Aqui está a implicação para nosso ouvinte. Sem dúvidas, faça sua lista diária de afazeres. Sem dúvidas, faça o melhor que puder. Priorize a sua lista. Faça o mais importante primeiro, faça planos. Faça o melhor que puder, vá em frente e leia um livro sobre isso. Então siga na paz e na liberdade de que, quando colidir com as rochas da realidade, o que vai acontecer na maioria dos dias, você não será avaliada por Deus por quanto você conseguiu fazer. Você é avaliada por confiar que a bondade, a sabedoria e a soberania de Deus operarão em meio à bagunça da falta de eficiência para a glória dele e para o bem de todos os envolvidos, mesmo quando você não consegue enxergar. Você ouviu John Piper Responde, produzido por Desiring God, Ministério Fiel e Voltemos ao Evangelho. Para mais conteúdos gratuitos, acesse ministériofiel.com.br e voltemos ao evangelho.com.